estarmos juntos nessa manhã na casa de Deus. Não tem nada melhor do que estar no santuário de Deus. O salmista Davi disse isso: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu quero tributar a Deus a gratidão, o louvor por essa oportunidade tão ímpar que o Senhor nos dá de estar na sua casa. Louvar a Deus pela vida do pastor Daniel, da sua esposa, doutora Andréia, uma família muito querida já de muitos anos. É uma alegria estarmos juntos nessa manhã. Eu já devia essa visita ao pastor Daniel aqui, né, na ILPA, já há muito tempo, e o Espírito Santo preparou essa data para estarmos juntos nessa manhã de celebração a Deus, de também celebração da Santa Ceia, que é a maior festa da igreja. Quando nós nos reunimos numa manhã como esta, o Senhor Jesus disse que quando fazemos isto, 3 coisas acontecem. Quando você vem para a casa de Deus num culto de Santa Ceia, por isso que a Santa Ceia não é um culto opcional, que você vem se der, é um culto que você é convocado a comparecer. Por quê? Porque quando nós estamos na Santa Ceia, nós lembramos da morte de Jesus, lembramos da ressurreição de Jesus e lembramos da volta de Jesus. Então não tem nada melhor do que celebrar estas 3 coisas grandiosas numa manhã como esta. Você pode dizer amém por isso? Amém. Eu estou acompanhado da minha esposa, Rita de Cássia. Completamos no ano passado, né? Já estamos em 24, mas ano passado completamos 22 anos de casados. Esse ano vamos fazer 23. Fica de pé, por favor. Primeira dama está aí. Dia 10 de março. Se você fala do casamento, não fala da data, você vai arrumar um problema. Dia 10 de março. Deus nos deu 2 filhas, Débora Vitória, nossa filha mais velha, está com 21 anos. Débora está cursando uma faculdade em Dallas, no Texas, Estados Unidos da América. E a mais nova é a Maria Isabel, que semana passada, dia 10, completou 11 anos. E nós estamos lá servindo a Deus na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha, no Rio de Janeiro. E eu trago aqui saudações da nossa igreja, do nosso pastor Silas Malafaia e da nossa pastora Elisete Malafaia para todos. Amém? Glória a Deus. Olha, uma aventura para a gente chegar aqui hoje. Era para termos vindo ontem, mas o Rio de Janeiro já está uns 2 dias debaixo de muita chuva. Uma chuva indo e voltando. E vocês sabem que o Rio de Janeiro é um buraco, né? De onde você vem, de qualquer canto que você vier para dentro do Rio de Janeiro, você vai descer. Você desce a Serra das Araras, enfim, qualquer canto que você vem para chegar no Rio de Janeiro, você vai descer. E estamos há 2 dias debaixo de um temporal muito forte. Isso causou alagamentos em vários lugares, voos cancelados de tudo quanto é lado, e ruas próximas da minha casa a gente não tinha como acessar. E eu falei, minha filha, vamos ter que pegar o carro amanhã de manhã e partir. Só que quando fui ver que realmente não dava, isso já era 2 da manhã. Aí fomos dormir umas 2h30, levantei às 5, peguei uma jarra de café, coloquei no carro e vamos embora, né? Pastor, o senhor dormiu na estrada? Algumas vezes, né? Fui acordado pelo anjo, 170 por hora e estou aqui em pé. Alguém diz amém. Glória a Deus. Eu já vou compartilhar de uma porção da palavra de Deus com você. Antes de fazê-lo, eu queria ministrar uma canção e depois eu vou compartilhar de uma porção da palavra de Deus com você nessa manhã. Eu creio que quando nós estamos na casa de Deus, quando estamos, ou alguém impossibilitado que nos acompanha agora pela transmissão, Deus te abençoe onde você estiver nos acompanhando, quando você dedica a Deus dias, principalmente dias como estes, quando digo estes, digo o início do ano, isso vai falar no reino
do Espírito a respeito do ano que você está começando. Eu já venho pregando o Evangelho pelo Brasil e pelo mundo há mais de 30 anos. E nessas últimas décadas, Deus tem me permitido, ao longo desses anos, ter ganhado para Jesus muitas pessoas que vieram do Espiritismo, pessoas que vieram da Umbanda, Quimbanda, Candomblé e tantos segmentos do Espiritismo. E de dezenas de centros espíritas que Deus nos permitiu fechá-los e transformá-los em igreja ao longo desses anos. E isso me alegra o coração, mas também traz uma preocupação. Qual, pastor? Eu tenho aprendido com os espíritas. Você diz assim, pastor, o senhor aprende com eles? Sim. E o que o senhor aprende com eles? Eu vou lhe dizer. Eles acreditam que toda oferenda que eles entregam no final de um ano e no início do ano seguinte vai ser determinante para aquilo que eles têm a viver no ano que está começando. Se eles acreditam nisso e que não conhecem o Deus que você e eu conhecemos, que dirá nós que servimos aquele que domina todas as coisas. Eu não estou dizendo que você não deve estar na casa de Deus nos outros dias do ano, mas principalmente nesses dias você deve ser muito mais crente do que você foi o ano inteiro, porque aquilo que você fizer aqui será determinante para esse ano que está começando. Você acredita nisso? Diga, eu creio. Eu já vou compartilhar de uma porção da palavra de Deus com você, mas antes disso eu quero adorar o Senhor com uma canção. E essa canção, ela diz que Deus continua, dá um lá maior para mim, por favor, que Deus continua no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Diga isso para quem está do seu lado, diga, ele não perdeu o controle. Cobre-me com suas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, voltarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma, oh, segura em ti, segura em ti, sabes bem, que em Cristo firme estou, que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar, se o trovão e o mar, sobre a tempestade, sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és Deus, e descansarei, pois sei. Se o trovão e o mar, se o trovão, erga suas mãos e declare nessa manhã, vamos, sobre a tempestade, sobre as águas tu também
Minha alma está segura em ti, segura. Por isso que você não vai temer. Ei. Há uma presença aqui nessa manhã. Há uma presença aqui nessa manhã. Que em Cristo firme. Diga, 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 diga. Vamos, vamos. Se o trovão. Erga tuas mãos e diga sobre a tempestade. Vamos, Ilpa, vamos. Sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei. Se o trovão e o mar, se o trovão e o mar se erguendo bem. Sim, sim, sobre as águas tu também descansarei, descansarei. Sobre as águas tu também descansarei. Vamos, Mogi, vamos, Ilpa. Erga suas mãos e diga sobre as águas. Sobre as águas tu também descansarei. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Erga suas mãos o mais alto que você puder e vamos. Sobre as águas tu também descansarei, descansarei, pois sei. Descansarei, 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 pois serei que és Deus. Aleluia. Descansarei, não serei vencido pelo medo, não serei vencido pela depressão, não serei vencido pelo pânico, não serei vencido pela ansiedade, não temerei o amanhã, não, 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 pois eu sei que Deus já está lá no amanhã me esperando. Olha, eu vou dizer para quem está aqui: Deus já está lá no amanhã me esperando. Alguém está aqui comigo? Deus já está lá no amanhã me esperando. Eu não sei se você pode nessa manhã de comunhão. Se você puder, dê um abraço em quem está do teu lado e diga: Deus já está no amanhã te esperando. Ele já está lá. Ele já está lá. Pode ir sem medo. Alguém está comigo? Pode ir sem medo. A presença dele está aqui. Está entendendo isso? Pode ir. Pode ir. Pode ir. Sem medo. Diga:
para quem está do teu lado. Diga: vá para o amanhã sem medo. Ele já está lá. Ele já está lá. Ele já está lá. Ele já está lá. Levante as suas mãos e adore. A presença dele está aqui. Ele já está lá. Quem é batizado com o Espírito Santo, adore em línguas. Vamos. Ele já está lá. Ele já está lá, de braços abertos, te dizendo: saia do passado, saia do presente, vem pro amanhã, que eu estou aqui, te esperando. Confia em mim, confia, não tem mais, não. Oh, Espírito Santo. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. É uma presença tão gostosa. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nessa casa. Tu és bem-vindo nessa casa. Abra a sua Bíblia. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Você que está aqui, com você que está em casa. Livro de Números, 4º livro de Moisés. 4º livro do Pentateuco. 4º livro dos 5 livros que Moisés escreveu. Números, capítulo de número 21. Números, capítulo 21. Existem 3 coisas muito poderosas que estão dentro deste texto e que Deus vai realizar e fazer estas 3 coisas poderosas na sua vida, na sua casa e na sua família neste ano de 2024. Talvez você diga: pastor, com que propriedade o senhor diz isto? Primeiro digo porque Deus me chamou como um profeta da sua casa. Segundo digo porque acredito que do altar sai aquilo que guiará a sua vida nesse ano que está começando. Se você fosse guiar ou caminhar pelas previsões que estão aí, você não vai sair nem de dentro de casa. Elas são as piores. Previsões da OMS, por exemplo, estão dizendo que o que está por vir em 2024 é uma pandemia 1000 vezes pior do que a última que nos sobreveio. As previsões dos especialistas, de economistas, dos analistas de mercado, de astrólogos, de tarólogos, de babalorixás, de tantos outros segmentos são as piores. Mas a minha Bíblia diz, e a sua diz também, que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé.
Tem mais alguém além de mim que vive por fé? E o que nos guia é essa palavra. Alguém diz amém? Então, Números capítulo 21 traz esses 3 decretos de Deus. Eu estou usando a versão King James, a mesma que está ali no telão. E de lá prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor falou a Moisés: reúne o povo e eu lhe darei água. Reúne o povo e eu lhe darei. Reúne o povo e eu lhe darei. Verso 17. Foi quando todo Israel entoou este cântico: jorrai água, ó poço. Cantai todos sobre a história das suas águas, a respeito do poço que os príncipes cavaram, que os nobres e líderes do povo abriram com bastões de comando e seus cajados. Então partiram do deserto para Mataná. Partiram do deserto para Mataná. Repita comigo: Mataná. De Mataná para Naaliel. Diga comigo: Naaliel. E de Naaliel para Bamote. Diga: Bamote. Feche teus olhos e ore comigo uma vez mais. Bendito é o nome de tua glória. Teu senhorio é proclamado uma vez mais, e não anulando a oração que já fora feita, mas como faço? Oro em nome de Cristo Jesus, para que a palavra do Cristo vivo de Deus tenha livre curso entre nós. Me ajude, Espírito Santo, a explicitar a tua palavra. Glorifica nesta manhã o teu nome. Se há algum espírito que não te glorifica, aqui ele não é bem-vindo. Toda inquietação, perturbação, distração, murmuração, incredulidade, dúvida, medo está banida no lado de corações, mentes e ouvidos daqueles que nos ouvem aqui e agora. Glorifica na manhã desse dia o teu nome. Nós vamos te dar a glória que te é devida. Declaramos que tua palavra não voltará vazia, antes fará o que te apraz. Em o nome de Jesus. E você diga comigo: amém. Queridos, nós estamos diante de um texto que retrata um trecho ou uma parte da jornada dos filhos de Israel até a terra da promessa. Quem já esteve aqui em Israel sabe, quem ainda não foi, creio e profetizo que você irá, porque era meu sonho de mais de 40 anos, desde que eu nasci, desde quando eu me entendo por gente, eu sonhava um dia em ir a Israel, e Deus me deu a oportunidade. Eu e minha esposa fomos a Israel no ano passado, com tudo pago. Ainda recebemos uma oferta de $1.000. Eu senti uma inveja aqui. Pois então, nós sabemos que a jornada dos filhos de Israel, compreendendo a saída da terra do Egito até a terra da promessa, foi um trajeto, um percurso que Deus os guiou, e por todos os lugares que eles passaram por ordem divina. Naquela época não havia GPS, naquela época não havia guia Rex. Pastor, o senhor está velho. Naquela época não havia 4 rodas. Meu Deus. Naquela época não havia Google Maps, não havia Waze, não havia nenhum aplicativo. Deus era o próprio aplicativo dos filhos de Israel. A Bíblia diz que o Senhor os guiou pela terra do Egito, e Deus usou 2 comandos para guiar Israel. Durante o dia, o comando de Deus estava na nuvem que se movia. Durante a noite, estava na coluna de fogo. Deus ordenou, isso está lá em Êxodo, que Moisés levantasse o tabernáculo, que era o templo móvel de adoração. E quando o tabernáculo era montado, e o sinal que Deus dava para que o tabernáculo fosse montado, era que a nuvem que os guiava durante o dia parasse.
quando eles percebiam que aquela coluna de nuvem não ia para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás, era o sinal de que eles deveriam parar e deveriam montar o tabernáculo móvel, que era dividido em 3 partes: o pátio, o lugar santo, o santo dos santos. Deveriam montar o tabernáculo literalmente debaixo da nuvem. A nuvem era o sinal de que Deus estava ali, de que a presença do Eterno estava ali. E aí, quando a nuvem se movia, eles entendiam: Deus está nos mandando prosseguir. Então eles desmontavam o tabernáculo, desmontavam suas tendas. E aí nós estamos falando de um número de quase 4 milhões de pessoas que caminhavam nessa jornada em pleno deserto. Homens, mulheres, crianças, velhos, animais. Imagina você como isso acontecia. E eles viveram durante aqueles 40 anos, viveram debaixo de pura providência divina. Porque imagina você o que é 4 milhões de pessoas caminhando em cima de um cavalo, em cima de camelos, ou a pé. 4 milhões de pessoas caminhando, comendo, bebendo todos os dias, crianças nascendo, velhos morrendo. Como conduzir uma logística como essa? E para facilitar aquela logística, Deus disse para Moisés: como vocês não vão ter tempo de parar em shopping, como vocês não vão ter tempo de ir na loja comprar roupa, porque vocês estão em jornada, eu faço um pacto com vocês. Qual pacto, Deus? A roupa que vocês vestirem não vai envelhecer, e o calçado que vocês calçarem também não vai envelhecer. Eu estou pregando para quem crê em Deus e crê na Bíblia. Então você imagina, tem hora que eu paro assim, pastor Daniel, eu digo: uau, que loucura! Porque estamos falando de crianças que ganharam sandália de couro quando eram pequenas e que calçaram 20, e depois de 30 anos o número 20 foi aumentando para 22, 23, 24, 25, 30, 40. Oh, você está comigo aqui? Você está aqui, você está aqui. É por isso que a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os que perecem. Porque elas ganharam uma sandália quando era criança, e elas cresceram, a sandália cresceu, e você olhava na sola da sandália e ela não estava gasta. Sabe o que é você ganhar um sapato hoje e usá-lo 40 anos sem ele gastar? Foi o que Deus fez. Sabe o que era ganhar uma túnica hoje e passar 40 anos usando aquela mesma túnica? E sabe qual era o detalhe? É que a túnica, além de não envelhecer, ela também crescia com os que aumentavam de altura e também de tamanho. Diga glória a Deus. Só que em todos os lugares que eles iam passando, Deus ia manifestando sinais. Guarde o que eu vou lhe dizer. Uma coisa são as vitórias, outras são os sinais. Toda vez, me ajuda aí, diga para quem está do seu lado, diga assim: toda vez que uma grande vitória, prega para quem está do lado, diga: uma grande vitória estiver para chegar na sua vida, diga para essa pessoa, diga: antes que ela chegue, Deus enviará sinais. Os sinais são exatamente aquilo que antecede o que Deus está para fazer. Pois então veja, Deus vai enviando sinais de que aquilo que Ele vai fazer está se aproximando. Por que, pastor, que Deus faz questão de enviar os sinais? Eu te falo, é porque se os sinais não vierem, você não vai ter força para prosseguir. Então Deus vai enviando os sinais. E aí você precisa entender que, como eu já disse, estamos falando de 4 milhões de pessoas que estão caminhando e que estão indo pelo caminho do deserto e que tinham suas necessidades vitais durante todos os dias. Estamos falando de quase 4 milhões de pessoas que tinham que comer, que tinham que beber.
Eu me lembro que quando eu estive em Israel com a minha esposa, no ano passado, nós fomos em julho, no verão lá. Você não tem noção do que é uma sensação térmica de quase 60 graus. Você tem que beber água até sem querer. Um pouquinho que a gente andava, dava uma vontade louca de entrar num lugar que tinha um ar-condicionado, entrava um pouquinho, saía de novo, e não parava de tomar água, e tomando. Quanto mais toma, mais sede você tem. Imagina você naquela época. Então, Deus foi trabalhando por intermédio de sinais. Agora, o texto diz que eles estavam no caminho do deserto, e o texto diz no verso de número 16, que depois de alguns episódios, eles partiram em direção a Beer. A palavra Beer, ou Beer, quer dizer poço. Diga comigo, poço. O que Deus está dizendo é: eu quero mostrar a vocês que logo aí na frente haverá abundância de água. Não, peraí, eu tô pregando para quem crê em coisas sobrenaturais. Eu não vim aqui pregar para quem está esperando coisas lógicas, óbvias, coisas normais, naturais. Não, eu vim pregar para alguém que está esperando o sobrenatural. Tem alguém que está esperando o sobrenatural? Então você imagina comigo Deus falando para quase 4 milhões de pessoas: aí na frente vai ter água para todo mundo. Você está aqui, você está aqui. Ô Ilpa, olha para mim aqui, olha para mim. Eu não estou dizendo que Deus está dizendo: tecladista, ali na frente vai ter água para você. Então se ele encontrar ali 2 garrafinhas de 500 ml, tá ok. Não, eu estou te dizendo que Deus está falando para quase 4 milhões de pessoas que logo ali na frente haverá água para todo mundo. Só que tem algumas coisas que você precisa entender aqui. Porque, olha o que diz o texto. Obrigado por manter o texto aí no telão. Olha o que diz o texto. De lá partiram para o poço. Só que quando eles chegam no lugar do poço, e aqui você precisa entender algumas verdades, que eu tenho que compartilhar essas verdades com você, porque realidades da vida estão explícitas aí. Olhe, de lá prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor falou. Onde o Senhor, onde quem falou? Alguém comigo, onde quem falou? Esta palavra Senhor, olhe para mim aqui, para você que está me acompanhando na internet, preste atenção. Essa palavra Senhor está em maiúsculo. Por que essa palavra Senhor está em maiúsculo? Quando essa palavra Senhor aparece em maiúsculo, principalmente no Antigo Testamento, ela está apontando para uma palavra que vem do hebraico, que quer dizer Adonai. Adonai é um dos nomes que Deus carrega, e Adonai quer dizer em português dono de tudo, e que não divide nada e que não precisa de nada. Então vamos, Adonai falou para Moisés. Primeiro princípio: reúne o povo. Alguém está aqui? Primeiro princípio estabelecido: Deus não trabalha em ambientes com pensamentos divididos. Alguém está comigo? Alguém está comigo? Alguém está aqui? O próprio Jesus foi quem disse isso nos evangelhos: o reino dividido não subsistirá. Olha para quem está do teu lado e diga assim: aquilo que tu precisa está no espírito da unidade. Prega comigo, diga para quem está do lado, diga: isso quer dizer que a tua vitória é a minha vitória. Diga: o teu milagre é o meu milagre. Diga: a tua provisão é a minha provisão. Diga para quem está do lado, diga: a tua alegria é minha alegria. Diga para ele, diga: a tua conquista é a minha conquista. Sabe que você acabou de declarar? Que se a vitória dele chegar na frente da tua, você não vai ter inveja da vitória. Reúne.
Deus está dizendo: eu vou dar água. Eu vou suprir quase 4 milhões de pessoas com água. Mas só vou suprir quando eles estiverem em um único espírito, em uma única visão. Você está comigo? Você está comigo? Pastor, o senhor está falando de Antigo Testamento? Não, senhor. Então vamos para o Novo, já que você não quer acreditar no que diz o Antigo. Atos dos Apóstolos capítulo 2 diz que a igreja primitiva, estamos no Novo Testamento, a igreja primitiva de nada tinha necessidade, todos estavam juntos. Você está aqui ainda? A igreja que eu cresci, o evangelho que eu cresci há 49 anos atrás, é um evangelho aonde não havia necessidade. Por que não? O evangelho, a igreja que eu cresci é aquela, o meu pai me ensinou, ele foi pastor durante 32 anos, eu aprendi com ele. Aperte a mão do irmão, pergunta para ele se está tudo bem, pergunta se ele está precisando de alguma coisa. Se estiver precisando, passa no mercado, compra alguma coisa. Isso é evangelho. Aleluia. Reúne o povo. Agora olha o que diz o texto: reúne. Então, se eles estiverem reunidos, está escrito: eu darei água. Darei? Alguém comigo? Darei? Perceba, a provisão só vem. Diga para quem está do lado, diga: a provisão só vem depois da unidade. Reúne o povo e eu lhe darei água. Segundo, primeiro, unidade. Segundo, foi quando todo Israel entoou este cântico. Interessante, se você ler alguns versos que antecedem esse que eu li com você, ele fala de um fato que chama a atenção, chamado Livro das Guerras do Senhor. Por que a expressão livro das guerras do Senhor? Deus estava dizendo para Moisés: em todas as guerras que vocês entrarem, eu vos darei vitória. Registrem isso e guarde. Era como se Deus estivesse dizendo para Moisés: Moisés, faça um diário de todas as guerras que vocês passaram e venceram. Alguém está aqui? Era Deus dizendo: toda vez que vocês entrarem numa guerra, anote tudo, escreva. E no final, quando eu der vitória, escreva também e guarde lá. Porque se você entra numa guerra e vence, quando você entrar na próxima, você vai consultar aquele diário e vai dizer: aquele que me deu vitória ano passado, me dará vitória esse ano também. Alguém diga aleluia. Segunda grande verdade que está aí é o cântico que eles entoaram. Historiadores acreditam que esse cântico foi um dos poucos cânticos que toda a nação dos filhos de Israel entoou durante a caminhada do deserto. Era uma espécie de um cântico universal. Só que Deus está dizendo, volta para mim por favor o verso 16. Volta aqui para mim, por gentileza. Olha o que diz o verso 16. O verso 16 está dizendo: reúne o povo e eu lhe darei água. E eu lhe darei. Só que o verso 17, volta no 17 por favor. O verso 17 está dizendo: foi quando todo Israel entoou este cântico. Deus está dizendo: eu vou dar água, mas tem um princípio que não pode ser quebrado. Qual? É o princípio que eu adoro antes do milagre se manifestar. Você está aqui? Você está aqui ainda ou foi embora? Você está comigo? Diga para uns 2 ou 3 perto de você, diga: esse princípio não pode ser quebrado. Diga para quem está perto de você, diga: Deus está dizendo. Diga: não adore na hora que a água chegar. Diga: adore antes que ela chegue.
promessa, mas Deus está dizendo: a promessa é minha, mas o louvor também é meu. Oh meu Deus, eu precisava de 30 pessoas aqui comigo agora. O que Deus está deixando claro é: eu liberei a palavra, mas o princípio da entrega, da adoração, não pode ser quebrado. E não é adorar depois que o milagre chega, é adorar antes que ele se manifeste. Porque olhe para mim, Ilpa, quando eu adoro antes que o milagre se manifeste, eu estou dizendo: aquele que me fez a promessa não é moleque, ele é Deus e vai cumprir. Levante as suas duas mãos o mais alto que você puder e adore o nome dele. Vamos. A cura ainda não chegou, adore o nome dele. O milagre ainda não chegou, adore o nome dele. O câncer ainda não foi 100% eliminado, adore o nome dele. Teu marido ainda não se converteu, adore o nome dele. Tua esposa ainda não veio, teus filhos ainda não vieram. Dê um culto em ação de graça pelo batismo deles. Adore antes que a água se manifeste. Mas ainda existe uma outra verdade. Continua comigo, por favor, verso 18. A respeito do poço que os príncipes cavaram. Eu preciso te falar essa verdade. Diga para quem está do seu lado, diga: Deus está falando de um milagre que vai se manifestar a partir da participação humana. Porque escute isso aqui. Até esse presente momento, se você ler em todos os episódios de milagre que Deus manifestou antes de Números 16 ou de Números 21, você vai ver que foram milagres aonde Deus disse para Israel: espere e eu faço. Diga comigo: espere e eu faço. Só que agora Deus está mudando a ordem dos fatos. Alguém está comigo? Alguém está comigo? Ei, olha para mim, olha para mim. Você que está na internet, presta atenção. Diga para quem está do lado, diga: Deus está mudando a ordem dos fatos. Pastor, qual é a ordem que Deus está mudando? Deus está dizendo assim: eu te dou a promessa, eu vou fazer, eu tenho o poder, mas você vai ter que cavar. Alguém está aqui ainda ou foi embora? O problema, eu estou sentindo Deus essa palavra. Oh Jesus. O problema, pastor Daniel, é que até aquele dia Israel estava acostumado a ficar sentado dizendo: senta aí, relaxa, Deus disse que vai fazer. Ok, estamos aqui sentados, vamos comer bolacha, vamos tomar café, vamos conversar, vamos fazer. Não, Deus falou que vai fazer, já vai bater na porta. Agora não. Eu vou mandar água, mas tu vai ter que pegar tua cavadeira e vai ter que cavar. Eu vou mandar água, mas se tu não fizer o cursinho, tu não vai passar. Eu vou mandar água, mas se tu não for para a faculdade, tu não vai se formar. Eu vou mandar água, mas se tu não fizer o técnico, tu não vai ter essa profissão. Eu vou mandar água, mas se tu não se mexer. Alguém está aqui ainda ou foi embora? Diga para uns 3 aí pertinho de você, diga: as coisas mudaram, as coisas mudaram. Diga para quem está do teu lado, diga assim: Deus vai fazer, mas o que compete a você, você vai ter que fazer. Escuta isso aqui, eu estou terminando. E é interessante porque Deus diz assim:
está escrito no texto: cavaram, deixa o texto lá por favor, cavaram com os seus bastões. Você sabe o que eram esses bastões aí? Eram instrumentos de comando. Pastor, eu não entendi, vou te ajudar. É porque quando Deus disse assim: vocês vão cavar agora, não dava tempo de abrir a caixa de ferramenta para procurar cavadeira. Cava com o que está na mão. Alguém está comigo ainda? Olha para quem está do teu lado e diga assim: diga, Deus tem pressa. Olhe para mim, os líderes do povo usavam instrumentos, bastões, que lhes identificavam como líderes. Eram espécies de bandeiras, eram instrumentos que eles carregavam. E aonde eles estavam, que levantavam aquele instrumento, alguém sabia: tem um líder lá na frente, tem um príncipe ali na frente. Então Deus disse: eu vou mandar água agora. Busco a cavadeira? Não. Busco, não dá. Acaba com o que está na mão. O que tem na mão? Bordão? Usa o bordão. Sabe o que Deus está dizendo? Olha para quem está do lado, diga assim: diga, sabe o que Deus está dizendo? Diga, Deus vai usar você com o que você tiver na mão. Diga, Deus vai usar você do jeito que você é. Cavaram. Deus está dizendo: eu vou mandar água, mas se tu não estiver preparado, me ajuda. Diga para quem está perto, você diga assim: diga, Deus tem muita pressa. Diga, a trombeta já vai tocar. Diga, então. Diga para esse irmão que está do lado, diga, se vira com o que você tem na mão. Com seus bastões de comando e seus cajados, até cajado que era usado para pegar a ovelha, Deus disse: usa o cajado, mas ele não é instrumento de cavalo. Usa, eu vou te usar com aquilo que você tem. Partiram. Deus está dizendo: eu vou mandar água. Quase 4 milhões de pessoas vão tomar água, mas a água só vem se cavar. Quarta coisa grandiosa que está ali no texto, no verso 18: cavaram. Primeiro eles se reuniram. Segundo eles cantaram. Terceiro eles cavaram. Quarto lugar, beberam água. Diga comigo: beberam água. E agora, depois que eles beberam, diz o texto, então eles partiram para Mataná. Escuta aqui, nada, absolutamente nada na Bíblia é por um acaso. Tudo na Bíblia tem um motivo. Depois que Deus os abasteceu de água, deram água para os camelos, deram água para os cavalos, para as vacas, para os gados, para as ovelhas, e todo mundo bebeu à vontade, e encheram os cântaros e os reservatórios. Quando está tudo pronto, Deus disse assim: agora eu levo vocês para Mataná. A palavra Mataná, traduzida do original hebraico para o português, quer dizer presente. Duas pessoas disseram aleluia. Eu achei que você ia ficar mais empolgado. A palavra Mataná, traduzida do hebraico para o português, quer dizer presente. Pastor, presente de tempo, presente não. Presente, caixa, laço. Você está aqui. Eles ainda não chegaram aonde tinha que chegar, mas Deus está dizendo: antes que vocês cheguem aonde vocês tenham que chegar, eu vos darei presentes. Me ajuda, porque eu vim aqui como profeta. Diga para quem está do teu lado, diga: se prepare para isso. Não, eu se fosse você diria com mais empolgação. Para quem está do lado, diga: se prepare para isso. Diga: em 2024 Deus vai te presentear. Tem mais alguém além de mim que recebe essa palavra? Levanta a sua mão direita mais alto que você puder. Tem coisas que você esperou durante todo 2023 e Deus está dizendo: não te preocupe, em 2024
24 eu vou te presentear. Presente. Depois saíram de Mataná e Deus disse: eu quero que vocês agora se dirijam a Naaliel. Naaliel quer dizer rios de Deus, fontes de Deus. Diga para uns 3 aí perto de você, diga fontes de Deus. Você sabe o que Deus está dizendo para Israel? E sabe o que Deus está dizendo para Ilpa aqui nessa manhã? Deus está dizendo: fique tranquilo, porque eu te presenteio, mas em segundo lugar eu abro fontes para você. Eu só precisava de 37 pessoas que acreditassem nisso. Fontes que Deus abre são fontes que ninguém pode secar. Fontes de Deus. Diga para uns 3 aí perto de você, diga fontes de Deus. Fala para quem está na sua frente, para quem está na sua esquerda ou direita, diga fontes de Deus. Deus está dizendo: eu vou abrir fontes. Isso aqui é interessante porque Deus está falando na linguagem que o povo entende. Eles estão no caminho do deserto e Deus falando com eles em fontes. Deus está dizendo: eu estou trabalhando exatamente na escassez que vocês estão vivenciando. Ai, Jesus, eu sinto Deus aqui nessa casa. Me ajuda aí, me ajuda. Se você puder, põe a sua mão no ombro de quem está do seu lado e diga: tem fontes de Deus chegando aí. Diga para esse irmão, para essa irmã, diga: ninguém vai fechar. Diga: ninguém vai impedir. Diga: esse é um tempo em que as fontes se abrirão e você será completamente abastecido. Se alguém recebe isso, glorifica ao Deus de Israel aí agora. Pode aplaudir o nome dele bem forte. Fontes. Deus não está falando de riacho, porque riacho só tem água se o rio grande transbordar. Deus está falando de fonte. O que alimenta o rio é a fonte. O que alimenta o rio é a fonte. Deus está falando: eu estou abrindo portas definitivas, coisas concretas. Alguém recebe isso? Adore o nome de Deus aí. Fontes de Deus. Em último lugar, saíram do lugar das fontes e partiram para Bamote. Diga comigo, Bamote. Eu te confesso que quando eu vi isso aqui, eu disse: meu Deus, isso é muito poderoso. Porque a palavra Bamote, traduzida do seu original do hebraico para o português, quem estuda o hebraico sabe que toda vez que você traduz uma palavra do hebraico, ela vem trazendo vários significados para o português. Mas um dos significados, e o mais forte de todos eles, é: Bamote quer dizer lugares altos. Eu vi só o pessoal aqui da minha direita recebendo. Eu vou pregar para quem está na minha esquerda: lugares altos. Então percebe essas 3 últimas coisas que Deus está fazendo? Eu te dou presente, eu abro fontes, e para tu não ter dúvida do que eu estou fazendo, e olha que tu ainda nem chegou aonde tu tem que chegar, eu vou te estabelecer em lugares. Diga isso para quem está do teu lado. Diga: esse é o tempo que está se aproximando. Se ponha de pé do seu lugar. Esse é o tempo que está chegando. Exatamente esse. Qual? O tempo em que Deus te remove. Me ajuda aí. Diga para quem está do teu lado. Diga: te remove dos lugares baixos. Diga para esse irmão, para essa irmã, diga: te estabelece em lugares altos. Pastor, eu não estou entendendo. Olha aqui para mim. Deus está dizendo: é um tempo de virada de estação. Meu Deus, eu vi 10 pessoas recebendo. Vai que tem mais 15 que vão receber. Virada
estação. Eu vi aqui o pastor Daniel mostrando um novo espaço. Eu entendi o porquê que essa palavra veio para essa manhã. Diga para quem está do teu lado, diga: virada de estação. Eu não sei o nível que você está vivendo hoje, aqui e agora. Eu tenho um compromisso com Deus e com a sua palavra para te dizer nesta manhã, para você que está aqui, para você que está me assistindo, para te dizer agora: está chegando o momento. Percebe que Deus só leva eles para os lugares altos depois que eles cumpriram todos os princípios, lá do verso 16, do verso 17. Alguém está aqui ainda? Porque Deus não vai quebrar princípios para abençoar ninguém. Alguém está aqui ainda? Então depois que eles se uniram, então depois que eles aprenderam o poder da unidade, então depois que eles aprenderam a adorar antes da vitória, Deus está dizendo: agora sim, vocês estão prontos para subir a lugares altos. Segure na mão de quem está à sua esquerda ou direita, se você puder. Toda vez, oh glória, eu sinto o Deus dessa casa. Toda vez que Deus está para fazer algo sobrenatural, Ele enviará o seu povo, os seus profetas. Eu não tenho dúvidas de que Deus me traz nessa casa, nessa manhã, como um profeta. E a palavra que o Rei de Reis e Senhor dos Senhores põe na minha boca é: se tu cumprir os princípios, eu te removerei de lugares baixos e te estabelecerei em lugares altos. Se tu obedecer a minha palavra, se tu entender que o milagre do teu irmão é mais importante que o teu, se tu entender que a bênção mora na unidade, não mora na disputa, mora na unidade. Se tu perceber que a bênção mora em um único espírito e em uma mesma visão, se tu entender que a bênção mora na adoração antes que ela se manifeste, não é depois, porque adorar depois qualquer um pode fazer. Agora, celebrar a vitória antes que ela se manifeste, só para quem crê em coisas sobrenaturais. Então diz o Senhor: te levarei para Mataná, te darei presentes, te levarei depois para Naaliel, abrirei fontes, depois te conduzirei para Bamote, lugares mais altos. Alguém está entendendo isso aqui agora? Feche teus olhos e ore comigo agora. Ore comigo, diga comigo: Pai. Digam todos, diga: Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Diga: cremos e recebemos o poder desta palavra. Diga: declaramos agora no reino do Espírito e também na terra, não haverá divisão entre nós, não haverá facções entre nós. Diga: não haverá pensamentos divididos entre nós. Diga: firmamos agora uma aliança
diante de Deus, dos anjos e da palavra do Senhor, estamos no mesmo espírito, estamos na mesma visão, estamos na mesma fé. Diga: adoraremos antes que a água venha. Diga: cavaremos o poço. O que compete a nós, não vamos transferir a ninguém. Diga: cumpriremos nossa responsabilidade. Diga: e então o Senhor nos dará mataná, presentes. O Senhor nos dará na Aliel fontes de Deus que não vão se secar. Diga: e o Senhor também nos dará Bamote. Diga: Ele mesmo nos posicionará em lugares altos. Diga: e o mal não nos alcançará. Se alguém recebe, dê a Jesus o seu melhor aplauso. Se alguém recebe, dê a Jesus o seu melhor glória.